Olá, boa tarde. Me chamo Ana, sou voluntária da Bavo Expo. A palestra será sobre riscos e oportunidades para o agente de viagem pós-Covid-19, o palestrante Mário Gasparini. Obrigado, Ana. Prazer. Boa tarde. Boa tarde a vocês. Obrigado pela pontualidade. E respeitando a sua pontualidade, a gente está começando a apresentação. E queria agradecer as meninas que vão ajudar a gente aqui fazendo a tradução em Libras, bem como a equipe técnica. Eu já posso ir falando com vocês antes da apresentação. Meu nome é Mário Gasparini, eu sou da IFASEG e a gente tem o privilégio de, nas 15 edições, últimas edições da BAV, estar sempre presente aqui falando sobre assuntos do interesse dos agentes de viagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho das oportunidades que a pandemia está trazendo e essas mudanças todas, como que os agentes podem aproveitar e utilizar isso como uma mola propulsora, né, nesse mundo que a gente vive. Rapidamente aqui, a IFASEG tem 26 anos de atuação no mercado de seguros, é uma empresa destacada e, na verdade, premiada por 2 vezes por inovação, que nos deixa muito orgulho. O nosso foco é um sistema de vendas de alta tecnologia com atendimento humanizado, fazendo com que os nossos parceiros e seus clientes possam obter o melhor resultado, não só de toda a tecnologia que os sistemas podem nos oferecer, assim como também o atendimento humanizado, explicando exatamente como as coisas devem ser. Próximo, por favor. Bom, aqui tem um pouco de números, sopa de letra, pessoal, 10 mil apólices de responsabilidade civil emitidas, 60 mil apólices de residência e mais de 1 milhão de bilhetes de seguro-viagem vendidos. Por favor. Aqui a gente tem uma linha do tempo mostrando para vocês um pouquinho a história da IFASEG no turismo, né? Que a gente começou esse troço há bastante tempo, em 2006, aí começou o nosso acordo em 2008 com a BAV São Paulo, foi estendido não só para a BAV Nacional, mas também para a Brastoa, e a gente fez uma série de iniciativas com destaque principalmente para o produto que nós criamos, que é um seguro de responsabilidade civil que garantia quebra de operadores ou de qualquer fornecedor. Vejam como seria importante ter um produto como esse agora, que está todo mundo enfrentando as dificuldades, como vocês sabem, em razão daquela empresa que está com alguma dificuldade, com problemas 123 milhas, a URB e outras que vocês estão ouvindo por aí. No que diz respeito a isso, infelizmente o mercado de turismo ainda não estava tão maduro para poder reconhecer o valor daquele produto. E o produto acabou não sendo utilizado e não está mais disponível nesse momento. Próximo, por favor. Bom, antes de passar isso, eu queria passar um filminho para mostrar para vocês um pouquinho. A gente vive num mundo que, na verdade... Hoje o mundo se transforma em um ritmo cada vez mais veloz. As pessoas estão se tornando cada vez mais ocupadas, preocupadas e ansiosas. Ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, surgem novos anseios, novos valores, novas crenças e até mesmo novos sonhos. Tudo isso afeta não só as pessoas, mas principalmente as organizações e a forma de fazer negócios. Assim, as incertezas se multiplicam, tornando inevitável a pergunta: para onde ir? Hoje, o mercado de seguros desponta como um excelente caminho. Lá, sua organização pode agregar uma expressiva fonte alternativa de faturamento e aumentar o número de clientes satisfeitos. Esta é uma excelente notícia, pois, no Brasil, o mercado de seguros tem crescido bem acima do PIB. Mas o ritmo cada vez mais veloz das mudanças no mundo e o constante surgimento de novas demandas também afetam o mercado de seguros. Por isso, os consumidores de seguro têm preferido as soluções mais inovadoras sem abrir mão da confiança. Assim, ao decidir tomar o caminho do mercado de seguros, é muito importante firmar parceria com uma corretora de seguros confiável e que seja especialista em inovar. Agora, uma segunda pergunta se torna inevitável. Existe uma corretora de seguros assim? Sim, existe. É a IFASEG. Ela é especialista em inovar e merece sua confiança.
O perfil inovador da IFASEG é reconhecido pela própria CNSEG, entidade que reúne as seguradoras de todo o país. A CNSEG concedeu à IFASEG o cobiçado Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros. Um reconhecimento raro, pois apenas 3 corretoras alcançaram esse feito em mais de 10 anos de premiação. E a IFASEG é a única a receber o prêmio por 2 vezes. O jornal Valor Econômico também destaca o perfil inovador da IFASEG e, em especial, a plataforma digital da empresa. Por meio desta tecnologia, empresas e entidades se conectam facilmente a diferentes seguradoras em sistema plug and play. Em função de seu perfil inovador, a IFASEG foi escolhida por diversas organizações que formam opinião em seus respectivos setores. Hoje, a IFASEG oferece soluções com a parceria e a garantia de algumas das maiores seguradoras do mundo. Mas por que as inovações da IFASEG são tão importantes? Porque elas levam em conta as transformações do mundo e tornam a venda de seguros muito mais simples. Agora, tudo se resume a oferecer o produto certo para a pessoa certa, no momento certo e pelo melhor meio possível. As inovações também estão presentes nas relações com parceiros e seguradoras, trazendo rapidez e precisão. A IFASEG conta com mais de 30 anos de experiência em seguros. A equipe oferece confiança, conhecimento, expertise, criatividade e simpatia. Ao mesmo tempo em que dispõe da mais alta tecnologia, a IFASEG não abre mão do atendimento técnico e humanizado ao consumidor de seguros, sobretudo nas ocasiões de sinistro. Hoje, a empresa está na Avenida Faria Lima, em São Paulo, com uma equipe motivada e pronta para ajudar você a aproveitar as transformações do mundo. Agora você tem excelentes respostas para 2 importantes perguntas. Para onde ir? Mercado de seguros. Com quem ir? IFASEG. Vamos inovar juntos e trilhar um caminho repleto de oportunidades. Bom, pessoal, eu apresentei aqui para vocês um pouquinho do que a gente faz na IFASEG e eu queria chamar a atenção para a similaridade que existe entre a nossa atuação como corretores de seguros com os agentes de viagem. Porque nós somos intermediários entre o público final e os nossos parceiros. E nós vivemos num mundo onde a desintermediação é estimulada por todos os meios, né? Nós não podemos achar que a tecnologia veio para acabar com a gente. Não se esqueçam do que nós ouvimos ontem na palestra do Steve Wozniak, aqui na abertura. Ninguém vai substituir o sentimento e a humanidade do ser humano. Isso a gente tem que agregar às tecnologias para que elas possam nos atender. E nós estamos ganhando uma oportunidade nesse momento, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, no que diz respeito à pandemia, porque as compras assistidas passaram a ter valor hoje. As pessoas têm dúvida de como fazer. Essa história de comprar direto pode acabar de 2 formas, né, que a gente conhece bem. Pode funcionar, mas pode eventualmente não você receber o serviço que você contratou. E isso é extremamente complicado. Dentro dessa visão, é importante que vocês entendam que a posição do agente de viagem está altamente valorizada nesse sentido. Tanto no sentido de procurar bons parceiros, porque vocês precisam procurar operadores, empresas sérias, fornecedores que cumpram com aquilo que estão comprometidos. E não efetivamente ficar procurando sempre aquela história, o menor preço, é o menor preço. Às vezes o barato pode sair caro, né? Isso é algo muito importante. Vamos destacar um pouquinho. Então, fazendo essa similaridade, eu me coloco ao lado de vocês como quem também está vivendo num momento em que a desintermediação está, na verdade, no alvo. E nós estamos lá no alvo. Mas nós temos capacidade, vamos analisando o cenário, encontrar caminhos e soluções. Nós estamos vivendo no turismo um momento de demanda represada sendo atendida. Vocês devem ter percebido, de 2022 para cá, um volume muito maior de vendas, um volume muito maior de procura por viagens, por diversão. Isso, na verdade, não significa somente uma reação à pandemia propriamente dita. Eu ia viajar, deixei de viajar. Também aconteceu uma mudança bastante importante no comportamento do consumidor.
A pandemia trouxe para as pessoas a sensação de finitude. As pessoas todas, até os jovens, estão percebendo que a vida tem começo, meio e fim. A maioria das pessoas não pensava muito nisso. Ficava juntando dinheiro. Então nunca se vendeu tanto Porsche, nunca se vendeu tanto produto de luxo e nunca se viajou tanto. Porque as pessoas estão querendo desfrutar, elas querem viver. E dentro dessa linha, o turismo é o sonho de todas as pessoas. A gente sabe, todo mundo quer conhecer outros países, quer viver experiências, né? Trocar informações. Então essa mudança de comportamento também trouxe uma valorização maior para o agente, por causa de todo esse cenário. Uma vez que os passageiros estão cada vez mais exigentes. E nós temos que entender que, lamentavelmente, uma viagem traz um nível de estresse para as pessoas enorme. Desde a hora que ela vai começar a arrumar a mala. Olha, eu vou arrumar minha mala, o que eu preciso pôr na mala? Quais são as roupas que eu vou usar? Vai estar frio, vai estar calor? Sapato, meio, tênis vai dar bolha no pé. Aí ela tem que se preocupar de ir para o aeroporto. Aí depois ela tem a fila do aeroporto, fila da Receita Federal, fila para embarcar. Cara, quando esse passageiro chega no destino, o cara já está atarantado. Então, isso tudo tem que estar dentro do conhecimento de vocês e até mesmo da oportunidade de explicar isso para o passageiro, que ele tem que estar consciente de que ele vai enfrentar uma série de circunstâncias que podem não ser as mais agradáveis, né? A gente notou também que, em função da pandemia e do baque que o mercado de turismo sofreu, que houve uma concentração em grandes players. Você tem hoje grandes empresas concentrando um volume muito grande de serviços. E, obviamente, isso traz uma responsabilidade enorme na escolha. E, nesse sentido, mais uma vez, passa a ser preponderante a figura do agente. Vejam só quantos elementos e quantas oportunidades os agentes podem vir a ter. Houve também, naturalmente, um maior desenvolvimento no turismo doméstico, uma vez que estavam proibidas as viagens ao exterior e a gente teve uma oportunidade realmente de desenvolver a nossa malha de turismo doméstico e, obviamente, nos defrontamos com uma infraestrutura que precisa de apoio. E a gente ouviu ontem aqui que as entidades e os governos estão preparados para trazer esses elementos e a gente torce que isso aconteça, né? Obviamente, vocês sabem que toda vez que a gente tem um aumento de frequência de venda, de volume de venda, a gente tem um estresse natural no sistema. No caso do turismo é pior ainda. Vocês sabem, as companhias aéreas todas, em razão da pandemia, devolveram muitos aviões que eram feitos pagamentos através de leasing, né? Obviamente a malha está um pouco menor. Então você tem menos oferta de voo, muita gente querendo voar, o que significa que vai dar problema. Vai perder mala, como a gente tem visto, os voos vão ter problema, vão atrasar e tudo aquilo que a gente já sabe, né? E todos esses problemas reunidos trazem uma pressão natural no fluxo de caixa das empresas, ou para prestarem um melhor serviço, preciso contratar mais gente, mudar meu sistema, fazer algo que possa tornar o meu produto ou o meu serviço mais efetivo, que eu consiga vender mais. E, obviamente, todos esses pontos trazem uma oportunidade. Vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Você tem uma mangueira que está murcha e levando água da torneira até o ponto final. Se você aumentar a pressão, se essa mangueira tiver furo, vai começar a aparecer um monte de jato d'água. E é isso que acaba acontecendo. Se você não tiver capacidade de tapar os furos, o jato d'água pode te levar numa situação, numa circunstância perigosa. E é daí que a gente vem falar um pouquinho sobre gestão de risco. Estou mostrando para vocês primeiro a oportunidade de negócio que vocês têm e atrás dessa oportunidade de negócio você tem opções que podem, como eu trouxe aqui no nosso filme, trazer para você novas receitas, elevação de satisfação e principalmente fidelização de clientes. Por favor, próximo. Então, falando para vocês de maneira objetiva, fica claro que um atendimento pessoal, um atendimento feito de maneira presencial, é totalmente diferente daquele digital, das online travel agencies, que são chamadas de OTAs, que tem o espaço delas, tem o mercado para elas. Eu acho que o sol nasce para todo mundo, mas o agente de viagens precisa saber
que é importante fazer valer a prestação de serviço que é tão valorizada num momento como esse que a gente está vivendo. Se você estabelece um sistema de atendimento de demandas, como a gente vai falar no responsabilidade civil, profissional e especializado, você ganha a confiança daquele passageiro. Porque o mais importante, gente, não é cometer erros. Veja, não é que cometer erros todos nós cometemos. Não tenha na sua cabeça não cometer erros. Nunca vou. É impossível, o ser humano é falível, nós vamos cometer erros. O muito importante é como você resolve os seus erros. Que solução você apresenta para a resolução dos seus erros, né? Esse é o ponto maior. Sem dúvida nenhuma, mais ganhos é bom para todo mundo, e você com produtos laterais, e como eu mostrei aqui para vocês, o mercado de seguros tem crescido muito, e isso é mais uma oportunidade para vocês que estão na ponta de venda. Além de que todo esse processo gera uma satisfação natural, o que traz uma fidelização junto, que faz com que esse passageiro volte. Próximo, por favor. Falando um pouquinho sobre gestão de risco, que é a nossa especialidade. Vamos falar um pouquinho. O passageiro, obviamente, tem um risco, né? Quando ele vai viajar, vários riscos ele corre. Ele começa a correr o risco de cancelamento, porque ele compra uma viagem com alguma antecedência. Aliás, esse é um outro detalhe importante. O seguro de cancelamento também funciona como um gatilho de decisão. Porque aquele passageiro que está na dúvida, se ele tem uma proteção de cancelamento, ele passa a contar com um escudo se ele ficar doente ou se alguém da família dele ficar doente, naquelas circunstâncias que vocês conhecem. Então, o seguro viagem, e hoje ninguém mais tem dúvida disso, a gente sabe, é só uma questão, gente. Na área de vendas a gente costuma dizer o seguinte: tem seguro que você compra e tem seguro que você vende. O seguro viagem hoje é um seguro que todo mundo vai comprar. Ele vai escolher de quem ele vai comprar. E vocês precisam estar posicionados na condição de quem pode oferecer isso a eles. Ou escolher uma empresa que possa lhe ajudar a fazer a melhor venda no que diz respeito a esse produto. Uma grande operadora, como a gente tem vários clientes aqui que já prestam um serviço totalmente diferenciado, não só para a sua base de agentes, mas também para os passageiros. O caso específico do risco de responsabilidade, que aqui no turismo a gente utiliza um produto chamado responsabilidade civil profissional, que indeniza toda vez que haja prejuízo causado a terceiro, no nosso caso o passageiro, em razão de falha na prestação de serviço, de má prestação de serviço prestado de forma diferente daquilo que foi contratado, tanto pelo operador, companhia aérea e todos os elos da cadeia. Esse é outro ponto importante. Então, vejam só a diferença. O seguro viagem tem o seu propósito. O seguro de responsabilidade civil visa proteger você. Porque na hora que você tiver um problema, a lei do consumidor brasileiro determina que o consumidor pode entrar contra um ou contra todos os fornecedores. Então os senhores também estão envolvidos nessa cadeia de fornecimento, o que os coloca na condição de corresponsáveis e com alguma responsabilidade a tomar, se for o caso de algum prejuízo, né? No caso da vossa agência e dos bens da agência, uma apólice patrimonial que é bastante conhecida, assim como também, no caso a gente está falando aqui dos riscos financeiros, a gente inclui cancelamento e responsabilidade civil profissional. A gente até tem um produtinho que no passado chamava-se Trip Protector, que é exatamente para proteger a viagem não só do risco de cancelamento, mas também de eventuais prejuízos, independente do seguro viagem. Então a gente consegue fazer alguma coisa sob medida, dependendo de volume e do tipo de negócio que a gente estiver falando, né? Por favor. Bom, eu falei rapidamente, agora eu vou falar detidamente e especificamente no risco de responsabilidade civil, que eu sei que é de muito interesse de vocês, agentes. Na verdade, a área de responsabilidade civil, o ramo de responsabilidade civil, ele tem muitos sub-ramos. Tenho certeza que todos vocês conhecem o responsabilidade civil facultativo, que é o chamado seguro erroneamente contra terceiros, porque ele é a favor de terceiros, né? Ele cuida do prejuízo que você causa na batida de automóvel, mas você tem RC Eventos, você tem RC produtos, você tem uma série de coberturas de responsabilidade, RC empregador, RC
que você pode encontrar das mais variadas formas. E no nosso caso, o escolhido é o responsabilidade civil profissional, porque, como está dito aqui, ele cobre danos materiais, corporais, morais, além das despesas judiciais, se houver, porque no juizado especial civil, que é onde são discutidas 90% das ações, não há cobrança de custas, a não ser quando vai haver algum tipo de recurso, né? E os honorários advocatícios, e esse é outro ponto muito importante, gente. Tem gente que confunde. Ah, eu tenho uma apólice de responsabilidade civil, então eu vou te chamar prejuízo para mim. Não, meu caro. Ela é o escudo, ela não pode te trazer malefício, ela só te traz benefício. E eu já encontrei também gente, advogados, né, colegas, puxa vida, você fica vendendo essa apólice de responsabilidade civil, você está tirando o meu trabalho. Eu falei, não, ao contrário. Nós precisamos dos advogados, porque os advogados é que orientam as ações que os nossos clientes têm que tomar, principalmente para desoneração de responsabilidade. Ou seja, explicar tudo para o cliente, ter todos os detalhes formalizados, alguma coisa como recomendação que nós vamos falar à frente que vocês vão poder ver, né? E isso, na verdade, traz um diferencial. Certamente, né? Na hora que a gente está falando de estabelecer. E a gente diz sempre que não devemos fazer propaganda da apólice de responsabilidade civil, que essa é uma apólice de proteção da empresa, né? E claro, a propaganda a gente faz quando é algo que vai efetivamente trazer um benefício financeiro, e nesse caso específico é algo para proteger o patrimônio da empresa. É muito importante, como eu disse há pouco, que essa apólice, esse produto que eventualmente vocês se interessem, o nosso eu tenho certeza que é assim, porque nós que desenvolvemos as condições gerais, junto com a BAV e com a Brastoa, então o nosso é desenhado especificamente para o mercado de turismo, mas existem muitas apólices, várias seguradoras, e precisa ver basicamente se prevê acordo extrajudicial, que esse é um ponto muito importante. A gente procura resolver a questão em acordo, para evitar a ação judicial. Por quê? Você acha que você vai vender alguma coisa para alguém que te acionou judicialmente? Só se você for vendedor de geladeira para pinguim, que não dá. O cara está te acionando na justiça, você vai achar que você vai vender para ele? Agora, se ele apresenta para você um problema, você devolve para ele um pedido de desculpas e apresenta uma solução de satisfação daquele prejuízo. Você não acha que esse cara vai olhar e falar, porra, é com esse cara que eu quero trabalhar, porque esse cara fez jus aí, o papel dele. É basicamente isso que nós estamos falando. E a gente procura fazer isso através de acordo por um motivo simples. E aí entra o know-how da IFASEG. Porque para os nossos parceiros seguradores foi fácil da gente explicar que esse é o jeito mais barato. Porque se deixar ir para a justiça, nós vamos perder certamente, os honorários vão ser muito maiores. O advogado vai ganhar, claro, talvez ele não ganhe o que ele ganharia numa ação que vai durar 10 anos, né? Que a gente sabe como é a justiça no Brasil. Mas em compensação, ele vai ter um volume maior. O nosso parceiro tem um giro de atendimento das demandas dos seus passageiros e barra agentes, né? Porque pode ser uma grande operadora que tem uma operação que faz isso, né? E faz com que você possa ter algo para discutir, apresentar para o seu cliente no momento que você está naquele infortúnio e o cara teve um problema lá no hotel em Paris. Sabe quando que você vai resolver lá em Paris esse problema? Nunca. Ele vai querer resolver aqui. Então não tem como. A companhia aérea tal, a gente sabe como funciona. Então você traz para o seu comando a ação. Você não fica a reboque dos outros. Extremamente importante ficar claro que o produto de responsabilidade civil, fora do Brasil, as empresas não nascem sem essa proteção. Porque, como todos sabem, as indenizações no exterior são muito altas. Se o cara caiu na porta da loja, ele pode acionar você. Se você não tem uma proteção como essa, a sua empresa é nova, você corre o risco de ter que fechar para pagar a indenização, né? Então, é uma proteção extremamente importante para o cash flow, para o patrimônio da empresa. Então, o que a gente destaca aqui, né? Tem muitas apólices e subgrupos. O que a gente está dizendo aqui, a sigla em inglês é E&O, chama Errors and Omissions. Peço desculpas pelo meu sotaque, que é péssimo, mas chamado E&O ou RC profissional em português, né? Que essa é a cobertura adequada para essa proteção, para falha na prestação de serviço.
As apólices elas podem ser individuais, por estipulação dentro de programas e, na verdade, é muito importante notar quais são os índices de revisão por sinistralidade, essa coisa toda, para não ter surpresas, né? Outra coisa muito importante é que ele deve prever todas as instâncias de acordo extrajudicial, instâncias administrativas e essa coisa toda, justamente para que a gente possa utilizar essa ferramenta no máximo da sua capacidade, né? Por favor. Outra coisa muito importante, tem muitas apólices que, na verdade, só dão cobertura para o Brasil, para viagens dentro do Brasil. Ok, se você só faz viagens dentro do Brasil, beleza, mas é algo a prestar atenção. Porque se você faz viagem para o exterior, você pode ter uma surpresa, se você manda, né, seus passageiros para o exterior. E existem muitas apólices que o âmbito é mundial de cobertura, né? É muito importante destacar que o âmbito de cobertura é mundial e a chamada jurisdição, ou seja, a discussão judicial sempre tem que acontecer no Brasil. Não há como a seguradora ir discutir judicialmente no exterior, né? Isso também é muito importante. Como eu expliquei há pouco tempo atrás, a gente tem aí a responsabilidade solidária, que aqui no Brasil é muito forte. Graças a Deus, começam a aparecer algumas decisões em que o judiciário admite que a responsabilidade do agente fica restrita somente à sua comissão. Porque a gente sabe muito bem que a gente ganha, e eu estou aqui na mesma posição, porque eu como intermediário também ganho comissão. A gente ganha comissão desse tamanho e é responsável por um problema desse tamanho. Fica difícil, não tem como. Mas isso ainda não é jurisprudência pacífica, por isso é que, independente de qualquer coisa, se você puser na ponta do lápis, custa muito mais barato você se proteger do que ficar correndo risco, né? Importância assegurada, limites, sublimites e franquias são todos temas técnicos. A importância assegurada é o valor que você tem no seguro. Os limites são as chamadas importâncias asseguradas para cada uma das coberturas. Podem haver coberturas com sublimites, ou seja, menor cobertura para diminuir às vezes o custo, dependendo do tipo de o problema que ela está cobrindo, né? Assim como também, exatamente como no automóvel, quanto maior a franquia, menor o prêmio. É uma curva invertida, como vocês sabem, né? A franquia é a chamada participação obrigatória do segurado, ou seja, até aquele valor o segurado responde. Se eu aumento a franquia, eu pago menos prêmio, custa menos o seguro para mim, porque a seguradora corre menos risco. É uma questão matemática, né? Bem simples de compreender. Falei também, passando agora do responsabilidade civil, agregando o cancelamento, que é, na verdade, uma cobertura extremamente importante, principalmente por causa também de uma mudança comportamental que fez com que a maioria dos passageiros antecipasse as suas decisões de viagem, né? Começasse a fazer isso com mais antecedência, se precavesse para poder fazer uma poupança para poder viajar. As pessoas têm um sentido melhor no que diz respeito a isso e, bem por isso, o produto de cancelamento é extremamente importante, porque a gente se depara todo dia com isso. Ah, mas a minha mãe não está muito bem de saúde, eu tenho dúvida. A senhora tem aqui um produto de cancelamento que a senhora pode contratar, e se a sua mãe tiver uma piora, alguma questão que necessite a sua presença aqui, você poderia comprar a viagem, porque nós sabemos, gente, o passageiro levantou da nossa frente e não vai comprar da gente. Você tem que pegar o cara ali naquela emoção e fazer a venda. Deixou embora, é mais difícil de fazer, né? Então a conjugação do responsabilidade civil com o cancelamento formam um produto poderoso para a proteção da integridade do seu caixa. Ou seja, se o cara cancelar, eu não vou ter prejuízo, porque o nosso produto de cancelamento garante os FIIs comerciais, ou seja, a comissão do agente não seria devolvida, né? Porque quando o passageiro cancela, a gente tem dois trabalhos, né? Você teve todo aquele trabalho para reservar, aí o cara fala, não vou mais, cancela aí. Aí você faz todo o caminho de volta para desreservar, com o detalhe que você ainda tem que devolver a sua comissão. Você fala, pô, trabalhei em dobro e ganhei zero. Não é legal. Com o produto de cancelamento, a sua comissão está protegida. Então você não tem essa retenção
por causa do cancelamento, fazendo com que você não fique trabalhando de graça. Então, é extremamente importante e são esses detalhes que uma empresa especializada como a nossa está preparada e, através da BAV, da Brastoa, das entidades, dos grandes operadores, a oferecer para vocês as melhores condições e, principalmente, uma visão diferenciada. Não estamos aqui só para falar de venda de seguro viagem. Vamos vender o seguro viagem? Vamos vender também, mas vamos usar essa ferramenta, é uma ferramenta importante. Eu posso tirar um melhor proveito disso. Então, se a gente pode tirar um proveito melhor, vamos tirar. É basicamente esse o convite que a gente faz. E por isso é que eu passei aquele filminho. Agradeço a paciência de vocês. Mas porque naquele filme, na verdade, eu mostro para vocês exatamente isso. Eu não enxergo bem. 10 minutos. Beleza. Acho que estamos terminando. O que eu vou deixar como você vê? Ó, já estamos alinhados aqui com a turma. Estamos terminando. Avaliação e mapeamento dos riscos do seu negócio. Na verdade, gente, a nossa recomendação é que você faça isso na sua vida. E olha, você já faz isso. Automaticamente, quando você acorda de manhã, você pensa no seu dia, você já está fazendo uma gestão de risco. Como é que eu vou fazer, que caminho que eu vou, como eu vou para o trabalho. Automaticamente, a gente já está fazendo isso em várias circunstâncias na nossa vida. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer isso de maneira consciente e principalmente produtiva. Vocês precisam ter a oportunidade de pensar um pouquinho fora dessa loucura do dia a dia. Onde é que eu estou vendendo? Onde que eu ganho dinheiro? Onde eu tenho oportunidade? Porque às vezes a gente trabalha e você vai ver, onde está o dinheiro? Mas claro, você vende o que você não ganha. Quanto mais você vende, mais você perde. Então a gente precisa pensar um pouco nisso. Utilização de contrato nas relações. Eu queria deixar claro a vocês que não é uma obrigatoriedade para proteção valer, que o seguro não vai valer se não tiver contrato, não tem nada disso. Mas o contrato gera uma série de salvaguardas no sentido de desonerá-los de responsabilidade no momento que acontecer um problema, né? Então, a gente quando vai alugar um carro nos Estados Unidos, o cara fala para você, olha, põe as suas iniciais aqui do lado. Quando você pôs as suas iniciais, no sistema deles, significa que você aceitou o que está escrito ali, ipsis literis, do jeito que está escrito. E é tipo isso. Olha, o senhor não vai querer comprar o seguro viagem, então só anota aqui que o senhor não vai querer comprar, porque quando ele for entrar na justiça, em razão da inversão do ônus da prova, quem tem que provar que não vendeu é você, que ele não quis comprar é você, e não ele que não comprou. Ele diz, não, ninguém me ofereceu nada, se você não provar que você ofereceu, você dança. Então a desoneração de responsabilidade vem através dessas formalizações. E não é contrato de 40 páginas, gente. É contrato de uma página, uma coisa simples. Tenho certeza que os advogados de vocês vão poder ajudá-los, né? Treinamento e capacitações, não preciso nem falar, né? Gente, isso que a gente está vendo aqui acontece, é extremamente importante para os destinos, para os produtos, mas vocês têm que fazer isso internamente dentro das vossas empresas, com os vossos funcionários. Ah, não tem problema, Mário, eu sou MEI. Beleza, fala com o espelho. É você com você mesmo. Não tem problema. Acredite que você tem capacidade de se organizar mesmo sozinho, né? E, quem sabe, começa a trazer mais gente para te ajudar. Difusão dos conceitos do direito do consumidor, isso também é muito importante para vocês, procurem conhecer, a gente está sempre à disposição para tratar o tema e eu tenho certeza que a BAV e todos eles também certamente vão poder lhes ajudar. Uma assessoria jurídica especializada já diz tudo, né? Gente que conhece o tema, que é especialista em turismo para poder ajudá-lo. Formalização, que tem a ver com o contrato, e principalmente a utilização das ferramentas disponíveis nesses diversos produtos que eu pincelei aqui para vocês, para que vocês possam tirar o melhor proveito. Acho que até sobrou um pouquinho de tempo, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma questão, eu estou à disposição. Foi um prazer enorme, peço desculpas pelos pequenos problemas, principalmente a hora que começou a falar, é um negócio meio... Vocês não ouviram, né? Mas é um negócio meio estranho, deu um ziriguidum aqui, mas tudo funcionou bem e eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado.